Nós vamos estar ministrando uma palavra em Lucas, no capítulo 20. O versículo é o de número 12, tá bom? Diz assim: tornou ainda a mandar o terceiro, mas eles o feriram também a este e o expulsaram. Disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vou ler de novo o versículo 13, onde depois do dono da vinha aqui, ter dado várias oportunidades, ele toma essa decisão. Disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Glória a Deus. Vamos orar para que Deus venha falar poderosamente aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que alegria, Senhor, estarmos aqui e junto com essas pessoas, Senhor, através dessa live. Deus, queremos que realmente, Senhor, o poder da Tua palavra esteja agindo agora, Senhor. Essa live, Senhor, não estará só nesse momento ao vivo, mas ficará gravada, onde várias e várias pessoas terão oportunidade, Senhor, de assistir. Ó Deus, pessoas que talvez não são ainda cristãs, meu Deus, mas passando, acharam, viram e ali permaneceram. Senhor, toca-lhes no coração. Deus, talvez essa pessoa está necessitando tanto de Ti, Senhor. Ó Deus, eu te peço, usa a minha vida, me dá graça, me dá sabedoria, Senhor, ao falar. Meu Deus, responde às intercessões que foram feitas em favor desse momento que está acontecendo agora e usa a minha vida em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, gente? Bom, vamos fazer uma introdução aqui para a gente compreender bem esta palavra, Lá em Jerusalém tinha um templo, e era um templo onde se unia várias pessoas ali com o propósito de adorar ao Senhor. Havia também muitos locais onde se prestavam cultos também, como as sinagogas, e obviamente o Senhor recebe a adoração de cada pessoa também aonde quer que a pessoa esteja. Mas devagarinho, aquela casa de oração, aquele lugar aonde as pessoas iam com um único propósito, de realmente adorar a Deus, buscar ao Senhor, devagarinho foi fugindo do propósito, Por exemplo, lá na lei, no Antigo Testamento, as pessoas ainda faziam os seus sacrifícios que eu digo com animais mesmo, Hoje não tem necessidade, pessoal, de nós fazermos sacrifícios com animais, porque Jesus é o próprio Cordeiro de Deus, que se entregou por nós. Então depois daí não necessitamos mais de sacrificar animais. Mas voltando aqui, para essa época, então as pessoas, por exemplo, elas traziam pombas ali para que fossem sacrificadas. E devagarinho começou a acontecer o quê? As pessoas começaram a pensar assim: poxa, se essas pessoas que vêm aqui à igreja, que vêm aqui ao templo, trazendo as suas pombas para serem sacrificadas, e se nós mesmos aqui no templo vendêssemos as pombas, E assim, com essas coisas que aparentemente vai facilitar a vida das pessoas, mas começa a perderem o propósito ali da casa de Deus, Hoje a gente tem até que tomar esse cuidado também, Porque assim como era algo até utilizado ali na casa de Deus, As pombas ali que sacrificavam, bem como outros animais, eram utilizados ali na casa do Senhor, no templo do Senhor, E se a gente pega esse caminho, a gente acaba também fazendo da casa do Senhor algo que não convém. Afinal de contas, todas as pessoas, por exemplo, usam ali a Bíblia, E na igreja para acompanhar a palavra, como muitos o fazem agora. E se a gente pensar, se o povo precisa de Bíblia, então vamos começar a vender as Bíblias aqui. O povo veste. Então para que comprar lá fora? Vamos colocar aqui, mesmo na casa do Senhor, do templo. O povo come, então para que consumir lá fora? Vamos também colocar aqui no templo. O povo ouve música, então vamos vender música aqui no templo. E chega uma hora que isso toma uma dimensão que é até perigoso mesmo alguém chegar nas portas e alguém falar assim: puxa, que bom que você vem no culto hoje. E a pessoa fala: não, na verdade hoje eu não vim no culto não, hoje eu vim para vestir, hoje eu vim para comer, hoje eu vim para consumir. Enfim, e isso tomou uma dimensão tão grande
que diz a palavra de Deus aqui em Lucas, no capítulo de número 19, no versículo 45, olha. Depois entrando no templo, Jesus, né, entrando no templo, começou a expulsar a todos os que nele vendiam e compravam, né? Então esse texto que eu estou lendo aqui, por exemplo, ele está também em Mateus capítulo 21 e também em Marcos 11. E cada evangelista dá uma riqueza de detalhes diferentes, né? Nesse texto aqui, em outros evangelhos, chega a dizer que Jesus não consentia que carregassem mercadoria alguma, né? Diz aqui na continuação, olha, versículo 46, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será a casa de oração, mas vós a transformastes em esconderijo de ladrões. Então, às vezes, assim como aconteceu ali com a casa de Deus, que outrora era vista assim, dessa maneira, ali é um local de buscar a Deus, ali é um local de adorar a Deus, ali é um local de fazermos as nossas orações a Deus, mas devagarinho, às vezes a coisa vai fugindo, né, do propósito de Deus. Assim como aconteceu com esta casa, assim pode acontecer com a nossa vida em algumas áreas da nossa vida, né? Então, assim como Jesus está dizendo, ó, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E se estava escrito assim, é assim que ele gostaria, né? Que passando ano após ano, século após século, continuasse naquele propósito que é a vontade de Deus. E assim também na minha vida, na tua vida, está escrito, né, os propósitos de Deus para cada área da nossa vida. Você entende isso, né? Assim como num casamento, né? Puxa, então Deus tem um propósito, né? Um propósito do marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Um propósito de que a esposa respeite o seu marido, assim como tem um propósito no namoro de pureza, assim como Deus tem um propósito na nossa maneira de administrar, né, as nossas finanças. Então eu não posso pensar assim, eu vou pagar o seu Manuel da padaria, o seu Joaquim da venda eu não vou pagar não. Não, Deus tem um propósito que verdadeiramente a gente seja correto, tanto com o Joaquim como do Manuel. E Deus não quer que devagarinho as coisas vão fugindo do propósito do Senhor. Eu vou perdoar o Sérgio, mas a Eliana não. A Eliana, minha própria esposa, ter errado comigo, então eu vou perdoar o Sérgio, mas a Eliana eu não vou perdoar não. Olha aí, não é assim que está escrito. Então devagarinho, eu creio que você está me entendendo, algumas coisas vão fugindo do que está escrito, da palavra do Senhor. Então Jesus chegou ali na casa, né, no templo, e ele fez um chicote ali, diz a palavra, e ele saiu ali purificando, né? Ele saiu derrubando, ele saiu ali soltando todos aqueles animais que eram vendidos, eu volto a dizer, animais que eram utilizados no próprio templo, nos próprios sacrifícios, mas que ele não queria que fosse assim, daquela maneira. Como diz aqui, a minha casa será chamada casa de oração. E Jesus então, com toda a autoridade, ele fez aquela limpeza na casa de Deus, ele fez uma limpeza no templo, né? E nessa introdução eu creio que você entende que Deus, ele tem um propósito para abençoar as nossas vidas, de fazer uma limpeza na nossa vida. E diz o versículo 47, todos os dias ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos do povo, porém, procuravam matá-lo. Então já é uma passagem assim que chama atenção, né? O que quer dizer essa passagem? Que à medida que aquelas pessoas estavam agindo daquela maneira, e Jesus veio para purificar, veio para tirar aquilo, houve uma resistência. Opa, não queremos mudar nada aqui não, né? Queremos continuar dessa maneira. Não gostamos de Jesus ter expulsado quem comprava e quem vendia. Não gostamos de Jesus ter soltado os animais aqui. Não gostamos dele ter agido dessa maneira. E a gente tem que tomar
esse cuidado. Por quê? Porque o propósito do Senhor verdadeiramente é nos abençoar, em nome de Jesus, né? Então, diz aqui na continuação, versículo 48, contudo, não achavam meio de o fazer, porque todo o povo o ouvia com muita atenção, né? Então é claro que a gente sabe que ainda não era chegado o tempo do Senhor, mas então já deixa Deus falar contigo nesse início, né? Nessa introdução da pregação. O Senhor, para Ele fazer morada nessa casa, né? Que somos nós mesmos, né? Porque Deus diz, né? Eu, o Senhor, habito num alto e sublime trono e também no quebrantado de espírito. Então nós somos templo do Espírito Santo. E em cada área da nossa vida, Ele quer que nós venhamos fazer como está escrito na palavra de Deus, né? Do contrário, não faz sentido, né? A gente dizer, sou cristão, se a gente não procurar realmente, puxa, eu preciso administrar essa outra área, eu preciso obedecer ao Senhor, eu preciso agradar aos olhos do Senhor, para que Ele não fale, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Bom, dito isso, a gente entra aqui no capítulo 20, até porque aqueles homens, né, os religiosos, eles ficaram com aquilo entalado. Eles não gostaram de Jesus ter purificado o templo. Eles não aceitaram aquela mudança. E passou poucos dias, diz o versículo 1. Num daqueles dias, estando ele ensinando o povo no templo, de novo, né, e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os mestres da lei com os líderes religiosos e perguntaram: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Quem é que te deu autoridade? Né? Então aquele mesmo grupo, daquele que presenciaram aquela purificação naquele dia e não aceitaram, não gostaram, resistiram, aquilo ficou, né, entalado com eles, eles queriam matar Jesus, mas não podiam. Então eles perguntaram: vem cá, com que autoridade tu faz isso? E aí a gente entra num texto também muito curioso, porque olha o que Jesus fez, versículo 3, respondeu-lhes Jesus: também eu vos farei uma pergunta, dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, estão cochichando entre eles lá, eles disseram, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque tem certeza que João era profeta, ou seja, que João falava e ele era a boca de Deus, então era Deus falando, né? Versículo 7, por fim responderam que não sabiam. Então, olha essa passagem como ela é interessante, né? Então fizeram uma pergunta para Jesus: vem cá, com que autoridade tu faz isso? E aí Jesus falou: eu também vou fazer uma pergunta. Se você tiver uma resposta para mim, eu terei uma resposta para você. E eles não tiveram uma resposta. E quantas pessoas estão assim, né? A pergunta de Jesus era: o batismo de João, o batismo de arrependimento, o batismo nas águas, é do céu ou é uma coisa de homens, né? E eles ficaram ali, não tiveram uma resposta para dar para o Senhor. E quantas vezes Deus tem chamado as pessoas e essas pessoas querem uma resposta do Senhor, mas eu queria dizer para você que Deus também quer uma resposta da tua parte, talvez até dentro dessa mesma pergunta. Talvez Deus até está falando para alguém assim, que está me vendo desse lado, né? Poxa, o batismo de João, o batismo nas águas, o batismo de arrependimento, é algo do céu
ou dos homens, e você sabe que é algo do céu, algo do reino de Deus, e talvez Deus está falando ao teu coração, e por que você ainda não se batizou? Por que você não está crendo? Por que às vezes nós estamos protelando? Você entende? Às vezes nós não damos respostas para Jesus. Às vezes Deus, Ele está dizendo, eu vou fazer uma pergunta para você, e se você der uma resposta para mim, eu também vou dar uma resposta para você. E assim como aqueles homens cochicharam lá, aí disse, eu não vou me complicar não tenho resposta nenhuma. Jesus falou, eu também não tenho resposta para vocês. Então em cada área, seja o porquê que você ainda não se batizou, o porquê que você ainda não se casou, o porquê que você ainda não, talvez fez um conserto, naquela área ali que envolve algo de pagar alguém, o porquê que você ainda não perdoou. Talvez Deus está tocando no teu coração nas mais diversas áreas. E eu queria dizer para você que de repente hoje a resposta de Deus vai começar a vir na tua vida à medida que você tiver também uma resposta para Deus. Glória a Deus. E diz aqui na continuação, olha, versículo de número 7. Estamos em Lucas 20. Por fim responderam que não sabiam. Replicou-lhe Jesus, tampouco vos direi com que autoridade eu faço isto. E não deu resposta alguma a eles, porque eles não tinham dado resposta alguma ao Senhor Jesus. E por causa desses acontecimentos, por causa da maneira que os religiosos estavam conduzindo a religião, por causa da maneira que os israelitas estavam agindo, porque Deus chamou anteriormente Israel para ser luz para as outras nações, Você pode ver que sempre, Israel era o escolhido de Deus, mas sempre Deus recebia os estrangeiros, É bonita as histórias, do Naamã, por exemplo, se convertendo. É bonita a história ali da mulher cananeia vindo para Jesus. É bonita a história da estrangeira, da viúva de Sarepta de Sidom, vindo para Jesus. Então Israel, na verdade, ele sempre foi levantado ali anteriormente para ser exemplo, para ser luz para outras nações, Assim como é bonita a história da Ruth, a moabita, que disse ali, agora o teu povo será o meu povo, Para Noemi ela disse, o teu Deus será o meu Deus, e ela ali recebeu o Senhor. Glória a Deus. Então agora nós vamos ler uma parábola por causa disso que tinha acontecido na purificação do templo, nessa raiva dos religiosos ali perguntando para Jesus, mas como eles não tiveram resposta, ficaram sem resposta. Então Jesus ele fez uma parábola, contou uma parábola, e a gente vai ler agora. Versículo 9. Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, deixou-a sob cuidados de lavradores e ficou fora do país por muito tempo. Então vocês imaginem isso, pessoal, Um homem plantou uma vinha, ele é o dono daquilo tudo, Ele é o dono da vinha, mas ele encarregou algumas pessoas, de cuidarem daquela vinha, a vinha que era dele. Então quer dizer, aquelas pessoas iriam cuidar da vinha, a vinha ia dar os seus frutos, e esses frutos seriam para o dono da vinha. É claro que ali eles também iriam usufruir do fruto da vinha. Versículo 10. No tempo da colheita, diz assim, mandou um servo aos lavradores, para que lhes dessem dos frutos da vinha. Os lavradores, porém, espancando-o, mandaram embora de mãos vazias. Então foi aquele mensageiro da parte do dono da vinha para trazer os frutos daquelas pessoas, que
ficaram responsáveis por aquela vinha, que arrendaram aquela vinha, que ficaram encarregados de cuidar daquela vinha. Mas eles agiram como se a vinha fosse deles. E a gente tem que entender isso, né? Quando o Senhor Jesus entregou a vida por nós, o que Ele quer de mim e de você, para que a gente faça parte do reino de Deus? É simples. Ele quer que a gente possa dizer: agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, Deus, Ele quer que nós venhamos imitar em tudo a maneira como Jesus, Ele andou, né? A palavra do Senhor diz assim: não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço, né? Não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, cada área, como a gente já teve oportunidade de comentar na introdução, né? A maneira que eles estavam ali fazendo como bem entendiam ali no templo, e não podia, né? Por quê? Porque estava escrito: a minha casa será uma casa de oração. Então tudo tinha que levar realmente, o centro tinha que ser o Senhor, né? Tinha que ser ali Cristo, tinha que ser Deus, né? Sempre. Então tinha perdido o propósito, e com a gente não é diferente. Nós não podemos nos comportar como se nós fôssemos donos da nossa própria vida, como se nós amanhã não tivéssemos uma prestação de contas para o Senhor. Então Deus, com certeza, Ele tem tudo de bom para derramar sobre a tua vida, mas Ele quer realmente uma renúncia. Ele quer realmente uma posição, uma santificação, uma entrega. Ele quer que você realmente possa ser tocado nessa palavra, né? E diz a continuação. Nós estamos em Lucas, capítulo 20, e o versículo agora é o de número 10. Diz assim, ó: no tempo da colheita, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Os lavradores, porém, espancando, mandaram-no embora de mãos vazias, como a gente já tinha até lido, né? Versículo 11. Tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando, mandaram-no embora de mãos vazias. Então, o que simboliza isso? É as oportunidades que vão sendo dadas, né? Nas nações, na vida de cada um de nós. Da primeira vez a gente não ouviu, não deu os frutos, né? Que o Senhor gostaria, o fruto não apareceu. Aí Ele enviou outro mensageiro, mas as pessoas fizeram o que bem entenderam daquele mensageiro, que simboliza os profetas, né? Que Deus vai enviando, que vai enviando. Quantas vezes, né? Deus tem feito isso com várias pessoas que nos acompanham agora, né? Então Ele quer que você possa dar bons frutos, né? A nossa vida é como mais ou menos essa vinha, que na verdade a nossa vida pertence a Deus, né? Até quando a gente passar dessa vida, né? O corpo volta para o pó e o espírito vai voltar para Deus, porque nós temos que dar conta para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O cachorrinho está latindo um pouquinho aí, mas nesse tempo de live nós estamos em casa e isso também não é impedimento algum, né? Estamos aqui em família, amém, pessoal? E está tendo algo na rua ali, o cachorro está latindo a beça, não tem o menor problema. Versículo de número 12, estamos em Lucas 20, versículo 12. Tornou ainda a mandar o terceiro. Então já é a terceira vez que o dono da vinha, que simboliza Deus, ele está mandando mais um mensageiro para que aquelas pessoas parem com isso, que elas não considerem que aquela vinha que deram para que ela cuidasse, que aquela vinha que foi arrendada, que eles não se comportassem mais como eles bem entendiam, como se a vinha fosse deles.
mas que eles dissessem, não, essa vinha aqui nós vamos cuidar, nós vamos comer dela, nós vamos usufruir, mas a vinha não é nossa. A vinha é do Senhor da vinha, a vinha é do dono da vinha. Você está compreendendo? Puxa, que Deus toque no teu coração. É isso que é você entregar a tua vida para Jesus e viver segundo a vontade dele, o evangelho dele, né? É você saber, eu não sou dono de mim mesmo, né? Eu preciso fazer a vontade do meu Senhor, eu preciso fazer parte do reino de Deus. Então a nossa vida não é nossa mesmo, né? Versículo de número 13, ou vamos ler o 12 novamente. Tornou ainda a mandar o terceiro, mas eles feriram também a este e o expulsaram. Vou até chamar o Dudu aqui para louvar uma canção agora, que eu preparei, mas não é o final da pregação não. É porque hoje eu estava estudando essa palavra e me chamou muita atenção, sabe? Quando Deus, quando o dono da vinha deu a terceira oportunidade, que às vezes na nossa vida é até muito mais, né? Aí diz aqui, olha, o versículo 12, tornou ainda a mandar o terceiro, mas eles feriram também a este e o expulsaram. Disse o Senhor da vinha, que farei? Olha que momento, pessoal. Quer dizer, depois que Deus já enviou tantos profetas, depois que Deus já havia falado tanto com o povo dele, né? Então ele fez o que? Diz aqui, ó, disse o Senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez o respeitem. E Deus, então, o dono da vinha, que antes enviava os seus mensageiros, e eram mortos, eram expulsos, alguns espancados, ele pensou assim, agora eu vou enviar o meu próprio filho amado, talvez o respeitem. E ele fez assim, enviou o próprio filho dele. Voltamos para Lucas no capítulo 20, versículo de número 13, onde depois de várias oportunidades para que aquelas pessoas mudassem de conduta, mudassem de vida, gente, entenda o que o Senhor está falando, porque é bastante simples. O Senhor, ele tem misericórdia de nós, o Senhor, ele é longânimo conosco, e sempre que a gente está ali, né, saindo do propósito dele, sempre que a gente está ali saindo da vontade dele, ele vai preparando uma palavra, ele vai preparando um vaso ali para através dele falar com a gente. E diz aqui o versículo 13, disse o Senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Então hoje nós estamos vivendo numa época, né, onde se desrespeita muito o nome de Deus. Nós estamos vivendo numa época onde se desrespeita muito o Filho amado, o Senhor Jesus. Mas Deus tem sido longânimo, né? Longânimo até com quem blasfema, até com quem tem feito coisas assim pela cegueira, pela incredulidade, assim como foi com o Saulo, né? Que se tornou Paulo, que diz ali que ele era o principal pecador e que Deus colocou ele como exemplo. Ele que foi perseguidor, ele que foi blasfemo, mas Deus teve misericórdia dele, e Deus está tendo misericórdia de nós para que possamos deixar para trás o nosso egoísmo, para que possamos deixar para trás toda aquela vida de bebedice, de embriaguez, né? Para que possamos deixar para trás toda aquela vida de ganância, todas as coisas que até mesmo erradas, mas nós a fizemos e fizemos em nome do Senhor, né? Ainda usamos ali o nome do Senhor e o Senhor se entristeceu. Então diz o versículo 14, quando aqueles que cuidavam da vinha, né? Mas como se a vinha fosse deles mesmos, quando eles viram, né, o filho se aproximando, agora não era mais um mensageiro, quer dizer, trazendo assim, traduzindo já, agora não era mais um profeta, agora era o próprio filho. Quando eles viram o filho vindo, diz o versículo 14, vendo, porém, os lavradores discutiram entre si, dizendo,
este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Então quer dizer, olha, esse aí é o filho do dono da vinha. Esse aí é o filho, é o dono de tudo, é o herdeiro de tudo. Se a gente resistir ele, aí a gente faz o que a gente bem entender dessa vinha. E assim, às vezes, tem acontecido, né? Quando uma pessoa resiste ao Evangelho, né? É por quê? Porque justamente ela está querendo fazer a vontade própria. Sabe que eu não ia falar esse texto não, mas está me vindo aqui à memória e eu queria ler ele para você, que está em João, tá? Não estava pensando em falar isso aqui não, mas eu vou ler em João, capítulo 3, versículo 19. Olha, a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Então a luz veio e muitos homens não quiseram vir para a luz, porque a luz tudo revela, a luz tudo mostra, né? A luz tudo ela traz as claras. Então aquela pessoa quis continuar ali em trevas, né? Mas diz o versículo 20, todo aquele, estamos em João 3,20, ó, todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, aí que deve entrar a nossa vida, né? Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Então é interessante, quando você quer Jesus, Ele é a própria luz do mundo. Quando você quer Jesus, quanto mais Ele fala com você, mais você fica contente, né? O salmista pediu para Deus livrar ele até dos pecados que para ele estavam ocultos. Olha que coisa linda, pessoal. Então, ele procurava se santificar naquilo que ele já enxergava, né, que era errado na vida dele, e ele ainda chegava a pensar assim: Deus, e se tem alguma coisa que eu penso estar acertando, mas na verdade eu estou errando e não estou percebendo, tu fala comigo, Senhor, né? Me tira os pecados que me estão ocultos, que eu mesmo não estou percebendo. O que é isso? Isso é vontade de vir para a luz, é vontade de vir realmente para Deus. Então, gente, eu creio que a palavra está sendo assim bastante clara, né? Vamos voltar para Lucas no capítulo 20, onde diz aqui o versículo 15, ó, Lucas 20, versículo 15. Não lança fora da tua vida a palavra não, gente. Não lança fora da tua vida a Jesus Cristo, né? Não lança fora da tua vinha o Senhor, que é dono da própria vinha, né? Não lança fora da tua vida pertence a Deus. Ele é que te deu, se você respira, quem está te dando esse fôlego de vida agora é Deus. E o que a Bíblia diz, né? Se vivemos no Espírito, se é o próprio Espírito que nos dá até inclusive a vida, se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito, né? Então vivamos também para Ele, né? Porque Ele é dono da nossa própria vida. Versículo 15, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá, destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. Ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Olha só, não seja assim, né? Que não precise acontecer isso conosco, né? Tem aquela canção que diz, né? Que não passe de nós o teu Espírito, né? Tudo o que foi dito a nós venha se cumprir, verdade. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós,
e realize o teu querer. Já pensou se Deus está chamando alguém aqui, agora, Deus está chamando você que está me ouvindo, e aí você acaba dizendo não, e Deus fala, não tem problema, eu levanto outro no teu lugar? Não pode, né? Então, quando ouviram, disseram, não seja assim. Agora eu queria ler essa mesma parábola, o finalzinho dela. Essa parábola está escrita em 3 evangelhos. Eu queria ler ela com você em Mateus, no capítulo 21. Amém? A partir dessa pergunta, né? Vamos lá, Mateus capítulo 21, a parábola é a mesma, sobre a vinha, né, que tinha sido arrendada, tinha sido deixada para que pessoas cuidassem, mas eles agiram como se fosse dono, eles fizeram o que bem quiseram, eles não davam os frutos ao dono da vinha, né? E a nossa vida tem que frutificar. Então o versículo 40 diz assim, ó, Mateus 21, 40, portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Olha a resposta que deram aqui. Responderam-lhe, destruirá de maneira horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que no devido tempo lhe entreguem os frutos. Então as próprias pessoas que ouviram a parábola, né? Quando Jesus perguntou ali dentro da parábola, quando vier o dono da vinha, que fará com aqueles lavradores? Que a palavra veio de novo, para que eles mudassem aquele rumo, aquela maneira de administrar a vinha, aquela maneira de administrar as suas próprias vidas, e eles rejeitaram, aí veio o próprio Filho amado, e eles, agora é que eu vou fazer o que eu bem entendo, esse aí é o herdeiro de tudo, se eu resistir a ele, aí eu faço o que eu quiser da vinha. O que se vai fazer quando o dono da vinha vier? Aí as pessoas responderam, ele vai destruir esses que agiram tão perversamente, vão pegar a mesma vinha e vão dar a outro grupo de pessoas que deem os seus frutos no tempo devido. Puxa, é verdade. Responderam bem. Você lembra do texto? Porque Jesus, ele até chegava a dizer, né? Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o que diz o Evangelho, pessoal? Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não da vontade da carne, do homem, né? Mas da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então quer dizer, aquela nação não aproveitou, né, a oportunidade. É claro que Deus tem um propósito com aquela nação. Qualquer dia nós vamos pregar sobre isso, né? Vai haver um momento, eu costumo dizer que os últimos minutos ali do relógio de Deus são com a nação de Israel, né? Quando Israel estiver cercado, do alto céus o Senhor virá ali, né? E vencerá todo aquele exército que havia cercado Israel. E diz a Bíblia que eles olharão para aquele a quem eles transpassaram. Eles olharão aquele a quem eles mesmos, a quem Israel matou, né? Então que a gente possa fazer o que é justo e não o que é errado, né? Porque quando Pilatos trouxe ali Jesus, pensando em soltar Jesus, porque não encontrava nele delito, né? Mal algum, e ele pensou, já sei, toda festa eu solto aqui um criminoso, então eu vou trazer agora um criminoso e vou colocar Jesus, e vou perguntar, o que vocês querem? Solta a Jesus, o rei dos judeus, ou solta o Barrabás? E, por incrível que pareça, as pessoas disseram, nós queremos o Barrabás, né? Nós queremos a injustiça, nós queremos o erro, né? Nós queremos o crime. E esse, o que eu faço? Crucifica-o, não crucifique novamente, né? O Filho de Deus. Como diz ali na carta
aos Hebreus: se voluntariamente continuarmos no pecado, já não há mais sacrifício algum, né? Por quê? Porque nós estamos pisando no sangue de Jesus santificado pelo Espírito Santo. Então, que verdadeiramente você possa entender, né? Que tudo que a gente fizer na nossa vida, que a gente possa fazer olhando para a palavra de Deus, como está escrito, né? Então que a gente conduza, ali até eu ali, vamos dizer, como pastor, eu não sou dono do rebanho, né? Deus confiou ali o rebanho, né? E ele diz, olhai por vós mesmos e pelo rebanho. E a gente está ali procurando pregar a palavra de Deus ali para o rebanho diariamente. Assim é em tudo na nossa vida, né? Os seus recursos você não vai levar para lugar algum, vai ficar tudo aí. Então tudo que Deus te deu, use para a glória do Senhor. É como diz aquele texto, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, né? Então sempre faça conforme está escrito na palavra do Senhor. Amém? Então, se você ainda não recebeu a Jesus, eu digo para você, não rejeita o Senhor mais, né? Não rejeita, porque eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, você quer muitas respostas, você tem muitas perguntas e você quer muitas respostas de Deus para você. Mas Deus está dizendo, eu vou te fazer uma pergunta também. Se você me responder, aí eu te dou resposta. Então ele tem uma resposta para você. Mas você tem uma resposta para ele? Você quer receber Jesus como teu único Senhor? Você quer voltar para os caminhos do Senhor? Você quer se batizar nas águas para o arrependimento? Né? Você quer verdadeiramente andar no Evangelho? Isso é o que Deus tem para cada um de nós. E eu vou orar agora nesse sentido. E assim, pode acontecer algo glorioso, o mais precioso que tem para acontecer na tua vida, pode acontecer agora, que é você receber o reino de Deus dentro de você, é você receber Jesus como teu único Senhor e Salvador da tua vida. Vamos orar agora. Senhor, eu apresento a Ti estas vidas, Senhor, que ouvindo essa pregação, elas foram tocadas, Senhor, pelo Teu Espírito e ainda não haviam recebido a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus amado, eu oro também por este, que ouvindo essa palavra, e algo tinha acontecido, e essa pessoa havia se afastado da Tua presença, da Tua casa, e essa pessoa hoje, Senhor, foi ouvindo, até pensou talvez, Senhor, em sair da live, do vídeo, mas Deus, é como se o Senhor prendesse essa pessoa aí, essa pessoa foi ouvindo até o final, e essa pessoa quer voltar para os Teus caminhos. Pai, eu apresento agora estas pessoas a Ti, e te peço pela fé, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Senhor, eu tenho certeza, a igreja do Senhor agora, nesse momento, está intercedendo por essas pessoas que estão sendo alcançadas através do Evangelho, da Tua palavra. Senhor, nós oramos agora para que essa pessoa que deu o primeiro passo consiga dar o segundo, e o terceiro e o quarto, e assim por diante. Deus, que essa pessoa não venha naufragar amanhã, não. Sustenta essa pessoa. Deus, que essa pessoa cresça na graça e no conhecimento de Deus, e que possa a vida dela dar frutos para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu oro agora, Deus, com todos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e andamos fielmente para com Ele, nós entendemos que as nossas lutas, os nossos problemas, não é simplesmente nossos, são de Deus. E Deus, Ele quer mesmo dizer, a peleja não é vossa, a peleja é de Deus.
Esse problema não é mais somente seu, Josafá, Judá e Benjamim. Esse problema agora é meu e eu resolvo. Senhor, toma a causa dessa pessoa. Senhor, se as lutas vieram, e vieram para amedrontar, vieram para mexer com a fé desta pessoa, que essa pessoa não tema, que essa pessoa não duvide, que essa pessoa não desfaleça. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. E ele escolheu como figura dessa parábola uma pessoa muito frágil, uma viúva. Talvez você se sente assim frágil, impotente, né, para conquistar ali tua vitória. Talvez você diga: Senhor, eu não sei como eu posso resolver isso. Eu não estou vendo saída. Mas aquela viúva perseverou. Ó Deus, havia um juiz iníquo, não temia a Deus e nem aos homens. Mas aquela mulher estava ali: faze-me justiça sobre os meus adversários. Deus, faze justiça, Senhor. Entra com providência, socorre essa pessoa que está sendo apertada, Senhor, por um problema. Essa pessoa, meu Deus, que está sofrendo, que está acuada, Senhor, talvez está sendo agredida com palavras, talvez, Senhor, até fisicamente. Ó Deus, e essa pessoa está sofrendo calada, sem saber o que fazer. Meu Deus, entra com providência. Essa pessoa, meu Deus, que estão fazendo uma leitura dela, talvez muito errada. Tudo que essa pessoa quer é trabalhar, Deus, mas essa pessoa corre para cá, tenta dali, tenta de lá. Meu Deus, essa porta ainda não se abriu, Deus, mas o Senhor contempla a disposição dessa pessoa. Entra com providência. Pai, abre as portas, Senhor. Meu Deus, mesmo num tempo difícil, mesmo num tempo como o que nós estamos passando, o Senhor pode dar respostas a quem der uma resposta ao Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Senhor, nós precisamos crer na tua palavra. Enche do teu Espírito agora cada pessoa. Oh Deus, santifica a nossa vida. Deus, toca no coração de cada pessoa. Deus, na nossa maneira de nos relacionar. Deus, dentro de casa principalmente, com os nossos filhos, com os nossos pais, com o nosso marido, com a nossa esposa, Senhor, com o nosso irmão, com a nossa irmã. Pai, não deixa a gente agir como bem entendemos, que haja respeito por Deus, temor pela sua palavra. Deus, não deixa ninguém ali frequentando, Senhor, a casa de oração, dia após dia, semana após semana, ano após ano, e talvez, Senhor, ali fiel no templo, Senhor, talvez até em algum ofício, algum cargo, mas aceitando, Senhor, fazer algo conforme não está escrito. Senhor, em nome de Jesus, não deixa ninguém cair no engano da duplicidade, da hipocrisia. Não deixa, Senhor. Meu Deus, Jesus orou dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A gente só se santifica obedecendo a palavra. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, querido, em nome de Jesus, você quer que as pessoas te perdoem? Perdoa. Você quer que as pessoas venham te honrar? Dê honra a quem honra. Você quer que as pessoas venham ser honestas contigo? Seja honesta para com as pessoas. Lucas 6, está escrito lá em um dos versículos: da mesma maneira que você quer que os homens vos façam, fazei vós também. Você não ficaria triste se alguém enganasse você? Não engane ninguém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem agora para a presença do Senhor definitivamente. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, eu começo a orar agora, Deus.
pela nossa nação. Ó Pai, eu oro apresentando, Senhor, aquele que está como chefe do executivo, nosso presidente. Senhor, se Tu colocou ali, ó Deus, por mais que haja forças poderosas querendo tirá-lo dali, Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. Assim como aconteceu, Deus, com Ramã, que queria derrubar a Mardoqueu, Deus, e aconteceu o contrário. Senhor, que seja feita a Tua vontade. Pai, toma toda essa equipe de ministros. Senhor, vai colocando temor no coração de cada governador, cada parlamentar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Deus, para que o Senhor visite esses prefeitos, vereadores, esses secretários. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia, porque quando o ímpio governa, o povo geme, o povo se esconde. Ó Deus, em nome de Jesus, vai trabalhando, Senhor, nessas casas, que são chamadas casas do povo, mas muitas vezes, Senhor, acontecem ali justamente tudo contrário ao povo. Deus, nós oramos agora, Deus, pela nossa nação, Senhor. Nós acreditamos, Deus, que isso vai passar e que essa nação vai experimentar um tempo diferente, um tempo de avivamento, eu creio, Senhor, um tempo de prosperidade, Senhor, um tempo, meu Deus, onde os princípios e os valores de Deus, onde a família tradicional, Deus, que Tu criou, Senhor, vai ser respeitada. Pai, vai abençoando a nossa nação. Só acontecerá isso, Deus, se corações forem mudados, a começar pela Tua igreja, Deus, a começar por mim, a começar por cada cristão que me ouve agora. Deus, desperta no Senhor para orar, desperta no Senhor para dar bom testemunho, desperta no Senhor para falar do Teu amor. Oh, glória ao Teu nome, Senhor. Nós Te glorificamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus, eu creio que a presença de Deus está aí na tua casa também. E juntinhos como igreja, nessa live, estamos aqui gozando da presença do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, como sempre eu peço, gente, nós estamos fazendo esse culto através dessa transmissão. Puxa, vamos orar, vamos interceder e depois tem a parte de não só orar, mas é a parte de agir. Compartilhe mesmo, né? De repente foi tão gostoso para você que está aí na sua casa. Por que não seria gostoso para as pessoas que poderão ser alcançadas? Né? O teu amigo aí da sua rede social. Envie esse culto doméstico, envie essa adoração, essa palavra, para que Deus fale ao coração de outros em nome de Jesus. Gente, não queria, mas acabou. Amém? E a gente fez nesse horário alternativo, eu creio que foi bom, né? Foi bom, Sérgio? Esse horário foi bom? Tá bom, gente? E a gente vai estar enviando o recadinho, bota também o bannerzinho para avisar e depois manda também o recado pelo WhatsApp, tá bom? Para sempre a gente estar acompanhando, sendo abençoado, em nome de Jesus. Vamos dar a bênção apostólica então, né? Aleluia, Deus, muito obrigado, gostoso, Senhor, na Tua presença, Pai, temos que aprender a tomar posse, a tocar em Ti e receber também do Senhor o renovo, que o grande, o imenso amor de Deus, o nosso Pai, a graça, o favor imerecido de Jesus Cristo, a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um, e não só hoje, mas para todos sempre. Quem concorda, erga a voz e diga: assim seja. Amém. Deus abençoe.